Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ler o trecho que se encontra do verso 1 até o verso 19. Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 19. Caso você esteja sem uma Bíblia, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente, você pode acompanhar a leitura na mesma versão em que eu leio. Se você nos acompanha online também, saiba que o texto já vai ser projetado aí em sua tela, para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco, dando continuidade a essa série que nós estamos aqui há algumas semanas refletindo juntos, uma série chamada Vida Extraordinária, que tem nos convidado a olhar então para a história de alguns homens e mulheres que a Bíblia nos conta sobre suas vidas, vidas que muitas vezes nos surpreendem por aquilo que viveram, por aquilo que passaram, pelas experiências que tiveram, e nós olhamos e pensamos, bem, essas sim foram vidas extraordinárias. Mas vamos nos deparando com pessoas tão comuns como nós, tão cheias de erros, de tropeços como nós, e entendemos e temos entendido então a cada semana que o extraordinário, na verdade, está em Deus, está em caminhar com Deus, está em se colocar disponível aquilo que Deus pode fazer em vidas comuns como as nossas. E hoje nós vamos olhar mais um pouquinho por essa perspectiva, através do que esse texto nos conta. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, não pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Até aqui, vamos orar? Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa manhã. Nos ajuda, olhando para esse texto, a enxergar a beleza da Tua graça, o poder da Tua graça, que transforma, redime, muda histórias para sempre. Nos ajuda, Senhor, a encontrar essa vida de fato extraordinária, não naquilo que somos naturalmente ou naquilo que temos em nós mesmos, mas em quem o Senhor é e aquilo que o Senhor pode realizar na história de cada um de nós. Que essa seja uma manhã de salvação e que essa seja uma manhã de edificação das nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já percebeu, já se deu conta,
em como nós temos facilidade de definir rapidamente as pessoas, como nós somos bons em rotular pessoas, mesmo aquelas que nós não conhecemos. Aliás, não precisamos conhecer muito profundamente ninguém para começar a adjetivar essas pessoas. É muito comum que você se encontre com alguém, seja apresentado a alguém, e em pouco tempo você se sinta capaz de dizer: olha, que pessoa inteligente. Ou então dizer o contrário: nossa, tão ignorante. É fácil você se encontrar com alguém, conhecer, andar um pouco de tempo e passar a definir aquela pessoa como uma pessoa sábia, ou então como uma pessoa tola. É fácil chegar e definir alguém prontamente como honesto, ou como desonesto, uma pessoa sincera, ou uma pessoa falsa, uma pessoa importante, ou uma pessoa irrelevante. É fácil estar num ambiente com alguém e falar a respeito de alguém: que pessoa elegante. Ou então dizer na surdina: nossa, que sujeito brega, né? Sem noção, vestido dessa forma, nesse ambiente. E mesmo errando muitas vezes, e algumas vezes errando feio no nosso julgamento, nós ainda que veladamente seguimos com esse hábito de rotular as pessoas, adjetivar as pessoas, definir as pessoas. E isso é tão comum, isso é tão recorrente, que também acontece entre os cristãos. Aliás, talvez exista uma versão cristã de rotular e adjetivar alguém. É quando, por exemplo, você encontra com um cristão que fala a respeito de uma outra pessoa algo parecido com isso: olha, ela é uma pessoa muito boa. Boa, mas tão boa, tão pura, tão dócil, que só falta ser crente. É um rótulo. Vocês dizem: é impossível que alguém tão bom assim não seja convertido ainda. Está há pouco. Falta pouco para isso acontecer. Ou então aquela pessoa que você vira e diz: olha, tem um coração tão grande. Olha, faz o bem para tanta gente. Não pensa mal de ninguém. Só falta entrar na igreja. Só falta se converter. E tem a versão mais cruel também do comentário e do rótulo, né? Que é aquela em que o cristão diz assim: olha, essa aí, me desculpa, mas nem Jesus dá jeito. Isso aí é caso perdido, isso jamais vai ser cristã. Olha o jeito como fala, olha o jeito como conduz a vida, olha a maneira debochada como se porta. Essa pessoa e Cristo não combinam. Ou então é a pessoa que vai dizer acerca de alguém: esse cara jamais se converteria. Diante de tudo que ele já viveu, de tudo que ele já fez, de todas as escolhas dele ao longo de anos, esse é o tipo de pessoa irrecuperável. Tudo bem, você pode não gostar de admitir que faça esse tipo de julgamento premeditado das pessoas, mas você faz, não faz? A gente olha e diz: nossa, que pessoa impressionante, que pessoa admirável, ou então, nossa, que pessoa difícil. Esse tipo de atitude, sobretudo quando a gente, pensando como cristãos, rotulamos aqueles que aparentemente nos soam mais inclinados a serem cristãos ou menos inclinados a serem cristãos, esse tipo de atitude revela um grande desconhecimento bíblico sobre a maneira como Deus alcança as pessoas. Porque a Bíblia vai dizer a nós o tempo todo que Deus, ele é soberano na salvação. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que a salvação, o encontro do coração de alguém com Deus, não é algo promovido pelas virtudes morais ou pelas percepções que nós temos sobre a conduta e a história de vida daquela pessoa, mas é uma ação ou uma obra soberana de Deus primeiro. Ou seja, é Deus quem desperta um coração dormente para Ele. É Deus quem atrai com amor uma pessoa que aparentemente nunca se interessou por Ele. Vem de Deus primeiro. A conversão de alguém a Cristo é, antes de tudo, uma obra do Espírito Santo. E Deus, queridos, você já sabe disso, mas acho importante pisar novamente sobre esse fundamento. Deus não salva pessoas com base nos predicados morais delas. Lendo a Bíblia, nós aprendemos que Deus nos ama não por nossa causa. Deus nos ama apesar de nós. E se nós não entendermos isso aqui como um ponto de partida da nossa conversa,
Não vai ter sentido nenhum a gente continuar com a conversa de hoje. Ou você continuar aqui sentado por alguns minutos refletindo no que eu tenho para dizer. Se nós não entendermos que o amor de Deus por nós não é com base em algo que Ele viu em nós de muito virtuoso, e que Deus nos ama não por nossa causa, mas nos ama apesar de nós. Deus nos ama por quem Ele é, Deus nos ama por algo que Ele tem. Deus nos ama pela livre decisão e soberana decisão dEle de amar o não amável. Se nós não entendermos isso como um ponto de partida, a nossa conversa aqui vai ser vazia. Isso porque o texto que nós lemos hoje nos fala não de uma, mas nos fala de duas vidas extraordinárias segundo Deus, segundo a lógica de Deus, segundo a mente de Deus. Uma dessas vidas muito conhecida, a outra quase nunca lembrada nem mencionada, mas ambas, os dois homens que nós vamos olhar hoje aqui nessa manhã, os dois falam e são grandes expressões da graça de Deus e daquilo que Deus é capaz de realizar em pessoas comuns. Uma graça que é capaz de alcançar e de salvar qualquer pessoa, em qualquer situação, e contrariar a lógica humana que facilmente trataria, pelo menos o mais famoso desses personagens que nós vamos olhar hoje aqui, como um caso perdido. Saulo, para quem nós mais olhamos aqui, que nós conhecemos carinhosamente como Paulo, o apóstolo, era alguém que facilmente seria considerado por nós como um caso perdido. Então eu quero começar falando dele um pouco. Qual é o contexto em que nós somos apresentados aqui a vida desse homem chamado Saulo? Aliás, quem é ele? Quem era Saulo? Saulo era um judeu, nascido numa cidade chamada Tarso, na região da Cilícia. E como judeu, ele foi criado no judaísmo, mas não apenas inserido em sua religião. Ele foi apresentado logo em seus primeiros anos de vida ao ensino judaico. E num determinado momento de sua vida, ele foi aproximado de um grande mestre do judaísmo dos seus dias, chamado Gamaliel. Paulo se tornou um discípulo de Gamaliel, alguém que aprendeu sobre a sua fé aos pés de um grande mestre. Se fossem nossos dias, nós poderíamos dizer que Gamaliel seria aquele personagem com milhões de seguidores no Instagram. O Twitter muito seguido. As pessoas da religião judaica curtiam, davam like para todas as grandes sacadas sobre vida e fé que Gamaliel tinha. E Paulo teve o privilégio de ser formado por Gamaliel, aplicando então os seus conhecimentos, a sua fé, dedicado à sua religião. E como não era difícil de se esperar, ele se torna então um líder muito respeitado. Saulo se torna um fariseu. Saulo se torna um líder admirado pelo seu conhecimento, pelo seu zelo com relação à sua fé. E o que estava acontecendo nos dias de Saulo? O que ameaçava a religião de Saulo naqueles dias? Uma pessoa chamada Jesus Cristo. Em especial, a ressurreição de Jesus dentre os mortos, que provocou um rebuliço entre as autoridades judaicas. O Sinédrio, que era uma instância assim, de sábios, eruditos e doutores na lei de Deus, estava em alvoroço pensando na bagunça que os discípulos de Jesus estavam causando, andando pelas cidades e entrando nos templos e falando que Jesus Cristo, a quem eles seguiam como mestre, na verdade era o Filho de Deus. Aquele que havia sido crucificado, 3 dias depois de sua crucificação, ressuscitou dentre os mortos, estava vivo. E isso estava causando uma confusão enorme, e as autoridades religiosas buscavam todos os meios para extinguir a fé cristã que estava nascendo. E aí, queridos, quem se levanta nesse contexto? Saulo, com todo o seu zelo, com todo o seu amor pela sua religião, com todos os seus anos de boa formação, ele se levanta para pôr fim ao cristianismo. Como ele fazia isso? Assolando os cristãos e devastando as suas vidas com imensa fúria. Saulo tornou-se uma pessoa que, em nome de sua fé, era extremamente violento
para perseguir aqueles que ele considerava hereges, porque seguiam a Jesus. Há um trecho no capítulo anterior a esse de Atos 9, que é Atos, obviamente, 8. Veja como eu sou inteligente. O verso 3 diz assim, acho que o texto vai ser projetado aqui. Atos 8, verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Quem era Saulo? Era esse homem. O que ele tinha no seu coração? Profundo ódio pelo cristianismo e um desejo consciente e firme de pôr fim ao movimento cristão que estava nascendo. Como? Calando os cristãos. Se necessário, eliminando suas vidas, levando-os presos. Então, apresentados a este homem, nós podemos olhar para o que Lucas nos relata sobre a sua improvável conversão. Então, mais uma vez, eu te convido a olhar os versos 1 e 2 de Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Eu acho uma coisa interessante na Bíblia, sobretudo na nossa tradução bíblica. Ela pega uma expressão chocante do grego original e tenta suavizar para que não nos choque tanto. Então a gente olha o texto e diz, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Você já viu uma pessoa, ou presencialmente ou em vídeo, alguma cena daquelas que nós lamentamos presenciar, de alguém tomado de ódio, numa violência descompensada, descontrolado, como que a respiração daquela pessoa fica completamente alterada? Ela não consegue falar e respirar ao mesmo tempo. É uma respiração violenta, como violentas são as palavras e os gestos do corpo dela naquele momento. É isso que a Bíblia está dizendo quando descreve Saulo aqui. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Saulo ainda estava ofegante de ódio. Eu preciso eliminar essa gente. Eles não merecem viver. Eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo, afirmando o que estão afirmando e viver como estão vivendo. Eles precisam ser eliminados. E o texto segue. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, a autoridade maior de sua religião, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Saulo queria então ir para uma outra cidade, 240 quilômetros distante de Jerusalém, para entrar nas igrejas, nas sinagogas, e ver se ali infiltrado nas sinagogas estavam os cristãos, aqueles que estavam afirmando seguirem a Jesus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Eu te pergunto, alguém com essas características pode ter salvação? E aí você vai responder aqui para mim agora, pode, porque você conhece a história. Mas tente imaginar alguém em nossos dias, alguém que não está relatado na Bíblia para você. Alguém que de repente só aparece a sua conduta e comportamento no noticiário da televisão, ou no vídeo que você recebeu no seu grupo familiar do WhatsApp, ou na sua conta do Twitter. Alguém com esse tipo de conduta, com essa postura inflexível, com essa postura autoritária, com essa postura violenta contra os cristãos. Você olha para essa pessoa e você imagina essa pessoa alcançando salvação? Queridos, esse homem havia se transformado num monstro. Saulo havia se transformado num bicho selvagem, num perseguidor implacável e violento de qualquer um que abraçasse a fé cristã, e foi movido por esse desejo de exterminar o caminho. Por que o texto fala do caminho? Porque era como os cristãos passaram a ser conhecidos nos primeiros anos do cristianismo. Porque essa gente proclamava o tempo todo que Jesus era o caminho para Deus. Jesus era o caminho para o céu. Jesus era o caminho da vida eterna.
E aí então essa expressão do caminho passou a ser conhecida e quase que de modo debochado, usado pelos outros para adjetivar os crentes. Os cristãos, olha, o pessoal do caminho, eles só falam de Jesus como caminho. E Saulo queria isso, exterminar o caminho. E ele conseguiu então uma ordem de extradição das mãos do sumo sacerdote para sair de Jerusalém, viajar 240 quilômetros e chegar em Damasco para devastar a igreja. Queridos, esse, portanto, era o homem tão violento que em poucos dias se tornaria um cristão convertido e batizado, como a Bíblia nos conta. Esse homem sem virtudes morais será alcançado por Jesus. Esse homem ofegante em seu ódio contra os cristãos será tratado por Jesus, capacitado por Jesus e, pasme você, se tornará um dos maiores pregadores do Evangelho de Jesus em toda a história humana. Nós estamos olhando então para a história de alguém que de perseguidor do Evangelho passou a ser um promotor do Evangelho de Jesus, um proclamador do Evangelho de Jesus. Olha o que o texto segue dizendo, versos 3, 4, 5 e 6. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. É um encontro atípico com Jesus aqui. Por quê? Porque Saulo não está num culto, como você e eu estamos hoje. Saulo não está orando. E Saulo não está com a expectativa de encontrar-se com Jesus e ouvir a sua voz. Saulo não está com seu coração movido pelo desejo de entregar-se para Jesus, como geralmente acontece quando nos deslocamos para um encontro como esse. Tudo é muito apropriado para que o nosso coração diga sim para esse convite da graça de Deus, de nos rendermos a Jesus, mas esse não era o contexto de Saulo. Saulo estava quase chegando em Damasco para, cheio de ódio, perseguir, prender e matar homens e mulheres que seguiam a Jesus. Esse era o seu sentimento, essa era a sua intenção. Então, subitamente, a luz do céu brilha ao seu redor. Para a sua jornada. E era uma luz tão forte que mais à frente Paulo mesmo vai dizer que era uma luz mais forte que o brilho do sol. Ele não resiste àquela claridade e vai ao chão. Ele é cegado por aquela luz. Ela era tão intensa que Paulo não consegue mais ver. E uma voz se dirige a ele de forma pessoal, chamando-o pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Queridos, pense nisso, numa única experiência. Saulo entendeu muitas coisas. Primeiro, Jesus, a quem ele perseguia, perseguindo os cristãos, o conhecia. O Cristo que ele queria eliminar dos lábios dos cristãos, conhecia aquela vida, o chamava pelo nome. Não apenas sabia o seu nome, sabia o que ele fazia. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Segundo, Paulo percebeu que Jesus não estava morto, mas que Jesus estava vivo. E que as suas reivindicações, assim como a pregação dos cristãos que ele queria calar, eram verdadeiras. O Jesus que ele havia pensado ter sido executado e morto quando crucificado, estava vivo e não morto. De modo que tudo que o próprio Jesus havia afirmado sobre si era verdadeiro. E aquilo que os cristãos estavam proclamando de cidade em cidade, sinagoga em sinagoga, também era verdadeiro. Mas Paulo percebeu que pela forma extraordinária como Jesus se identificou com os seus seguidores, ele estava
ao perseguir os cristãos, perseguindo o próprio Cristo. Ou seja, ele entendeu que havia uma identificação de Jesus com a sua gente. Porque, de alguma forma, Jesus disse para Saulo que todo o mal que ele queria aos cristãos era um mal que ele fazia ao próprio Cristo. Você está me perseguindo. Então ele fica paralisado, jogado ao chão, sem conseguir enxergar, desesperado ao som daquela voz, e o texto segue a partir do verso 7, dizendo assim: os homens que viajavam com Saulo também pararam emudecidos. Eles não tinham o que dizer. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Olha que interessante. Saulo, que esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho e da sua bravura, como um violento adversário de Jesus, estava agora sendo guiado pelos outros, que eram simplesmente acompanhantes de sua viagem. Ele era a grande autoridade, e agora ele dependia dessas pessoas para segurá-lo pela mão para entrar na cidade sem se acidentar. Ele entra numa cidade, então, humilhado, cego, capturado pelo Cristo a quem tanto fez oposição. Queridos, Jesus interrompeu a carreira de perseguição de Saulo e fez com que esse homem começasse a trilhar na direção contrária. E nós temos aqui algumas aplicações para a nossa vida. Porque nós podemos nos enganar pensando que essa é uma história sobre Saulo, que se torna Paulo, o grande apóstolo, e despertar em nós apenas um interesse sobre a sua história de vida. E dizer, é por isso que está na Bíblia a vida desse grande homem. É impressionante tudo o que aconteceu com ele. Mas essa não é uma história só sobre Saulo, ou sobre Ananias, que nós vamos falar daqui a pouco. Essa é, sobretudo, uma história sobre Deus, e sobre a graça de Deus, sobre o poder da graça de Deus para transformar histórias e para transformar vidas. Então, as aplicações à minha vida e à sua vida são as seguintes. Primeiro, a graça de Deus é uma graça salvadora. O que significa dizer que não há vida irrecuperável para Jesus. Para Jesus, nenhuma história é irreversível. E, queridos, mais uma vez, se a gente não concorda com isso, como uma premissa básica da fé cristã, não é na fé cristã que nós estamos. Não existe vida irrecuperável para Jesus. A conversão e a caminhada ao lado de Jesus seria impossível para qualquer um de nós. E essa é uma tendência do nosso coração. Nós temos a tendência de nos comparar àqueles que, lado a lado, nós consideramos piores do que nós, que desejam coisas mais vis, que cometem atos mais repugnantes, que falam coisas mais desprezíveis, que se comportam com atitudes mais repulsivas. Então, nos comparando com estes que nós julgamos piores do que nós, podemos ser tentados a pensar, olha, alguém como eu merece a graça salvadora de Jesus, porque eu sou uma pessoa que dará menos trabalho para Jesus. Mas olha aquela espécie de vida, olha aquele tipo de gente. Queridos, basta um olhar para a Bíblia e você vai perceber que a conversão e andar com Cristo, ser um cristão, por si só já é um milagre divino. É impossível para qualquer um de nós, porque nós sempre estamos, assim como Saulo estava, na estrada para Damasco, no que diz respeito à nossa relação com Deus. Os nossos pecados estão sempre fazendo oposição a um Deus que é santo. Nós estamos sempre negando a divindade de Deus quando decidimos conduzir a nossa vida pelos nossos próprios impulsos, pelo nosso próprio feeling, pelo nosso próprio achismo. Nós estamos na estrada para Damasco o tempo todo, e se não é a luz do céu brilhar ao nosso redor, nos chamar pelo nome, nos apresentar um propósito, nós estaríamos perseguindo Cristo, não para amá-lo, mas para crucificá-lo outra vez. A conversão é um milagre, nós somos salvos somente pela graça e perseveramos no caminho de Deus, sustentados apenas pela graça de Jesus. Então, queridos, a graça de Deus é uma graça salvadora. Isso precisa ser uma verdade para o nosso coração.
A graça de Deus é uma graça salvadora. Segunda aplicação, a graça de Deus é capaz de ver o que o homem não vê. Porque nós sabemos aquilo que nós conseguimos ver. E nós julgamos muito prontamente a partir daquilo que nós vemos. Mas a graça de Deus vê o que a gente não vê. Olhe para Saulo. Nem mesmo o mais otimista cristão daqueles dias poderia imaginar que esse homem, cheio de ódio, esse homem que ordenou a execução de Estevão, um diácono da igreja e o primeiro mártir cristão, cujas roupas foram arrancadas no meio da rua e colocadas aos pés de Saulo, e Saulo viu aquele homem ser apedrejado até a morte, sem sentir nenhum remorso ou arrependimento, mas consciente de que estava fazendo um bem primeiramente a Deus e depois ao seu povo e à sua religião. Quem, mesmo o mais otimista cristão, iria dizer que esse homem, assassino, violento, perseguidor, se tornaria o grande apóstolo Paulo? De perseguidor do evangelho a perseguido por causa do evangelho. De destruidor da igreja a plantador de igrejas. De lobo voraz a ovelha de Cristo, e mais do que isso, a um pastor de ovelhas. Veja as cartas de Paulo no Novo Testamento. Como ele ama a igreja. Como ele ama os cristãos. Como ele instrui os cristãos no caminho de Jesus, porque os ama. Porque quer vê-los andando dentro daquela vida que Deus idealizou para eles. Então, queridos, nós estamos dizendo que a graça de Deus vê o que o homem não vê, certo? Não importa quem você é. Isso não é o mais importante sobre você. Não importa como você tem vivido. Isso também não é o mais importante sobre você. Não importa quão fundo você já caiu. E nem tão longe onde você é capaz de chegar, distante de Deus. Hoje, assim como aconteceu com Saulo, Jesus pode atravessar o seu caminho. Jesus pode revelar-se a você, ou pode revelar-se de novo a você, mudar a sua vida integralmente e inclusive, para o espanto de muitos, a começar por você, usar a sua vida para a glória dele de maneiras que você jamais imaginou ser possível. Não importa como você tem vivido até esse dia. Importa como você decide viver a partir desse dia. Não importa a que distância você chegou de Jesus até o domingo 20 de novembro de 2022. Importa com que velocidade você deseja correr para perto dele de novo a partir desse dia, uma vez que o brilho de sua luz cercou você de novo. E ele te chama pelo nome e mostra o quanto te ama, não por quem você é ou pelo que você faz, mas apesar de você. E mais do que isso, queridos, Jesus pode fazer isso também com aquela pessoa que você julga ser mais improvável. Porque talvez você esteja aqui e diga: Roberto, eu fico feliz em saber que Deus não desiste de mim, e fico feliz em saber que, apesar dos tropeços que eu posso ter aqui e ali, sim, eu sou pecador, eu sou pecadora, eu vou tropeçar, a graça de Deus me alcança, porque a graça de Deus vê em mim o que nem eu mesmo vejo em mim. O problema não sou eu tanto assim, sabe, Roberto, porque eu ainda estou aqui, eu ainda venho na igreja, eu ainda estou num culto, eu ainda abro a Bíblia eventualmente, eu ainda assisto um sermão online em algum momento, mas fulano, e aí só você tem fulano na cabeça, só você sabe quem é. Pode ser seu cônjuge, filho, primo, pai, mãe, amigo. Você diz: essa pessoa tem sido alvo das minhas orações, olha. Eu penso nela, olha. Eu já fiz jejum para ela, e nada, tudo vai de mal a pior. Então eu quero que você saiba que a mesma graça de Deus que vê em você o que você não vê, vê nessa pessoa também o que você não é capaz de ver. E Deus pode fazer isso mesmo com ela. Isso nos leva à continuidade do texto, porque, como eu disse, há um outro personagem aqui, certo? Não é só Saulo que se transforma no famoso apóstolo Paulo, para quem nós devemos olhar nessa história, mas há um outro menos conhecido, mas muito importante em tudo o que aconteceu aqui. Olha o que diz o verso 10 na sua Bíblia. Em Damasco havia um discípulo chamado
Ananias. Talvez, se você é antigo como eu, é inevitável que você lembre do personagem do Renato Aragão, do Ananias, né? Ajoelhadinho no chão, fazendo todo aquele movimento. Mas esse personagem aqui certamente não era representado pelo Renato Aragão nos Trapalhões. É um personagem que a gente não dá muita importância para ele. Talvez muitos aqui nem se lembrassem, né? Ananias tem um discípulo de Jesus, não entre os 12, mas houve um discípulo lá naquela turma, a Bíblia fala de um Ananias, olha que interessante, Ananias. Está aqui, a gente não lembra muito dele, não dá muita importância para ele, mas esse é um discípulo com quem Jesus fala. Você percebeu no texto? Que Jesus aparece a Ananias numa visão e fala com ele. E o falar de Jesus não apavora Ananias como apavorou Saulo. Porque Saulo cai no chão e fica amedrontado. Quem és tu, Senhor? Ananias sabe quem está falando com ele. Ananias sabe que é Jesus que está falando com ele. E ele recebe, queridos, uma missão muito difícil de obedecer. Muito difícil. Ele reconhece que é Jesus, mas a missão é muito difícil. É tão difícil que ele argumenta num primeiro momento. Eu não sei se você consegue ler como eu leio o texto, mas veja o que dizem os versos 13 e 14. Depois do que Deus fala, do que Jesus fala para Ananias na visão, olha como Ananias responde. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Você percebe que há uma tentativa aqui de meio que uma barganha, né? Ananias vira para Jesus e fala: Senhor, não sei se chegou até o seu conhecimento, com certeza chegou, né? Mas não sei se o senhor está lembrando aqui, esse Ananias, para quem o senhor está me mandando, o senhor está me mandando ir lá, né? Então, esse Ananias, Senhor, o pessoal tem falado tanto dele aí, tem tanta coisa ruim que ele está fazendo, Senhor, inclusive ele tem feito tanto mal aos teus santos lá em Jerusalém, sabe os teus santos, Senhor? O pessoal que o senhor gosta pra caramba, teu time de Jesus, ele está devastando a turma lá. É quase que uma pergunta assim: Senhor, o senhor tem certeza que eu, Ananias, tenho que cumprir essa missão? Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí quando ele fala isso, Ananias está falando o seguinte: Senhor, o que inclui a mim? Então o senhor está me dando uma sentença agora que eu vou até lá, e se der errado o seu plano, ele, além de fazer um mal danado a um monte de gente, ele vai fazer mal a mim. É claro, queridos, que Ananias tinha medo de Saulo. Todo mundo tinha medo de Saulo. Mas Ananias conhecia Jesus. E Ananias creu nas palavras de Jesus, porque no verso 15, Jesus diz para ele: vá. Esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. O que você responde quando ouve isso de Jesus? Eu acho que Ananias só respondeu com uma cara, aquela cara de... Se Jesus está falando que esse cara vai ser instrumento dele, Jesus não vai errar. Ananias não duvidou das palavras de Jesus, por isso ele obedeceu. O texto segue no verso 17 dizendo: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo. Lembra, gente, Saulo não estava enxergando aqui ainda, tá? Então acho que isso dava uma certa segurança para Ananias também. Chega por trás, bota a mão pelo ombro, né? Se aproxima com calma. Pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Pode ter sido uma atitude profética de Ananias, sabendo que Saulo viraria um grande irmão, ou uma forma de abrandar a aproximação, né? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Nós vimos duas aplicações da graça de Deus para as nossas vidas. Primeiro, que a graça é salvadora. Segundo, que a graça vê o que o homem não vê. Mas há uma terceira quando a gente olha para Ananias. A graça de Deus forma discípulos semelhantes a Ananias. Eu vou explicar. Esse homem é um modelo de discípulo.
Esse homem é um modelo de verdadeira vida extraordinária, segundo Deus, para cada um de nós. Primeiro, ele tem comunhão com Jesus. Jesus fala com ele. Ele ouve a voz de Jesus. Ele não estranha a voz de Jesus. Segundo, ele obedece à vontade de Jesus. Ele segue literalmente. E Jesus não pede uma coisa fácil para ele. Jesus não dá uma missão moleza para Ananias. Dá uma missão para Ananias que, se ele teme como homem que é, ele sabe que a sua vida estava sob risco. A sua liberdade estava sob risco. Porque provavelmente Ananias era, em Damasco, um discípulo clandestino. Amedrontado, já sabedor que era, que lá em Jerusalém, Saulo tinha conseguido cartas de extradição para levar presos os discípulos de Jesus. Mas ele obedece à vontade de Jesus. Ananias é um exemplo porque ele se aproxima de um excluído e desprezado, chamando-o de irmão. E não era um excluído desprezado porque era um miserável pobre. Era um excluído desprezado porque ninguém queria estar perto de Saulo, porque ele era perigoso, ele era uma ameaça, ele era violento, ele era instável, incerto. Mas Ananias, como discípulo de Jesus, se aproxima ao ponto de chamá-lo de irmão. Mais do que isso, ele ora para que esse até então inimigo do seu povo seja cheio do Espírito Santo. Saulo, irmão, Deus me mandou, Jesus que apareceu para você, me mandou aqui para orar por você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não só isso, Ananias se coloca ao lado de Saulo para ajudá-lo em sua fé. Ananias batiza Saulo e o introduz na igreja em Damasco. O antes temido Saulo se transforma agora um irmão de todos. Um homem que publicamente é batizado e se torna um discípulo de Jesus. Queridos, se a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, a igreja precisa ser cheia de homens e mulheres parecidos com Ananias. A gente fala muito de Saulo, mas nós precisamos ser uma comunidade cheia de homens e mulheres como Ananias, sensíveis à voz de Jesus, gente que ora, gente com quem Jesus fala, dispostos a obedecer a Jesus, gente que luta sinceramente para viver a Bíblia aplicada à sua vida, que não desqualifica, não desmerece, nem esquece desse livro. Pessoas prontas para acolher a quem chega, independente da vida que esteja levando. Você acha que era fácil para os crentes da cidade de Damasco ver ali no meio deles, no culto, Saulo? Lembrar que foi Saulo quem consentiu com a execução de Estevão, que era um diácono tão amado, um grande líder da igreja? Lembrar que poucos dias antes aquele cara estava chegando na cidade para prender todo mundo, devastar todo mundo, fazer mal às mulheres e aos homens daquela cidade. De repente você chega no culto, olha para o lado, quem é que está lá sentado? Quem é que está com o olho fechado, com a mão erguida na hora do louvor? Saulo. Difícil, não é? Mas a comunidade de discípulos de Jesus é uma comunidade de homens e mulheres como Ananias, que tem a capacidade de incluir no convívio da igreja essa pessoa que é diferente, essa pessoa que talvez não tenha o mesmo estilo de vida, ou nem esboce apresentar os mesmos padrões morais que você e que eu. Discípulos dispostos a fazer discípulos para Jesus, crendo que Deus pode sempre realizar uma grande obra na vida dessas pessoas. Eu não sei se você percebe uma coisa que esse texto está contando para a gente aqui. Ananias, de quem tão pouco falamos, foi o instrumento usado por Deus para que nós tivéssemos um apóstolo Paulo. Você não lembra de Ananias? Você não fala de Ananias? Você não conversa tomando um café com um amigo cristão e diga, olha o exemplo de Ananias. Mas você fala pra caramba de Saulo, ou melhor, de Paulo. Porque Paulo escreveu, Paulo disse, Paulo falou sobre o amor, Paulo falou sobre a salvação, Paulo falou sobre a soberania de Deus, Paulo falou sobre a família, Paulo. Mas se não fosse a graça de Deus usando um homem chamado Ananias, não haveria apóstolo Paulo. Quantas igrejas Ananias plantou? Eu não sei. Quantas pessoas Ananias treinou e pastoreou?
Me parece que só esse homem que se chamava Saulo e virou Paulo. Quantas vidas foram impactadas pelas pregações de Ananias e pelos escritos de Ananias? Eu não sei se Ananias pregava. Eu não sei se Ananias escreveu alguma coisa. Mas muda o personagem. Quantas igrejas Paulo plantou? Incontáveis. O maior plantador de igrejas do primeiro século. Quantas pessoas o apóstolo Paulo treinou e pastoreou? Diversas. Por todas as cidades em que Paulo plantava uma igreja, ele deixava formado um grupo de presbíteros capazes para ensinar, pregar e pastorear a igreja de Deus naquela localidade. Quantas vidas foram impactadas pelas cartas que Paulo escreveu? Estão aqui na nossa Bíblia. Uma incontável multidão de pessoas de todas as culturas e épocas. Mas como a graça de Deus operou para que Paulo se tornasse Paulo? Através de um ilustre desconhecido chamado Ananias. Essa é uma das coisas, queridos, mais bonitas na igreja de Jesus. Deus pode usar gente comum, como você e eu, para forjar a vida e o caráter de pessoas que irão muito mais longe do que nós. Isso é lindo. Uma das coisas que eu sempre converso, e a Sheila sempre conversa, na verdade, em casa comigo, quando a gente fala sobre o Plena Kids, sobre o nosso departamento infantil e as nossas crianças, e quando a gente fala sobre a alegria de termos voluntários disponíveis a dedicar o seu tempo aos nossos filhos e filhas, aqui ensinando Bíblia, cuidando, zelando, é porque nós nunca sabemos. Você que serve num ministério como esse, nunca sabe que está sendo um instrumento nas mãos de Deus para formar talvez alguém que irá muito mais longe para a glória de Deus do que você jamais irá. Você pode estar ali cuidando e ensinando o Sermão do Monte, ou as histórias sobre Moisés, José, Elias, Davi, a um menino que vai se tornar um grande pastor, um grande pregador, a uma menina que vai se tornar uma grande mulher de Deus, testemunha do Evangelho por onde passar, alguém que vai realizar para a glória de Deus coisas que marcarão a geração dela ou dele. E você foi ali, tal qual Ananias, usado como um instrumento para forjar e formar alguém. É isso que acontece quando a gente abre a agenda do nosso coração para andar com pessoas, para discipular, para participar de um pequeno grupo. E às vezes você vê ali aquela pessoa chegando com várias questões, dúvidas sinceras, percepções equivocadas sobre Deus e sobre cristianismo, e você, ao invés de ter um olhar punitivo e julgador, é alguém que se coloca do lado dessa pessoa como Jesus se colocou do seu lado. E você começa em amor caminhar ao lado, ajudar, ensinar, orar junto, e de repente, para sua surpresa e para de todos, aquele improvável novo convertido se torna uma potência nas mãos de Deus. Isso é lindo na igreja, queridos, isso é lindo. Concluindo, porque meu tempo avançou demais aqui, e eu me empolgo, é verdade. Essa história da conversão de Saulo é aquela que tem sido chamada por muitos de a conversão mais importante da história. A conversão do grande apóstolo Paulo. E, queridos, do começo ao fim da vida de Paulo, é a graça de Deus que fica em evidência. Essa graça de Deus é tudo que nós temos e também é tudo que nós precisamos. Do que você precisa mais do que essa graça que é salvadora, que vê o que o homem não vê e que forma discípulos como Ananias foi? Se você já é um discípulo de Jesus e me ouve nessa manhã, você com certeza sabe que foi a graça de Deus que salvou você. Essa é a oferta do Evangelho. Se você já é um discípulo de Jesus, você é capaz de olhar para a sua vida hoje e, embora não seja ainda quem deveria ser, porque eu não sou ainda quem eu deveria ser, você já não é mais quem foi um dia. Você pode olhar para trás e dizer, eu já não estou mais no mesmo lugar, a graça de Deus me fez andar um pouquinho. E isso é tão impressionante aos nossos olhos, queridos. Quando eu paro para lembrar da minha própria vida, da minha própria história, daquilo que habitava a minha mente, meus sentimentos, quando Jesus me alcançou na minha adolescência e eu vejo o que Deus fez na minha vida e na minha história e na minha família, eu me impressiono e eu preciso tributar a Deus a glória disso tudo e a ação disso tudo e não a mim. Se você já é um discípulo de Jesus, você também precisa almejar ser parecido com Ananias e seguir o seu exemplo. Ouvir a Jesus como ele ouvia.
servir e obedecer a Jesus, como Ananias se disponibilizou a obedecer, acolher e incluir aqueles que Jesus coloca em seu caminho. Entenda, é muito importante quando a gente traz para a igreja, é claro que é. Uma coisa que eu sempre falo aqui, eu olho com alegria daqui da frente e vejo cadeiras disponíveis. Sabe por quê? Isso significa para mim e para você que há espaço para os nossos amigos aqui. Há espaço para os nossos vizinhos. Há espaço para os nossos familiares. Eles podem participar de uma manhã de domingo como essa, como nós, e é bom estar aqui. Mas nós não podemos confundir acolhimento, inclusão e aproximação de pessoas só como um ato que nos faz trazê-las para a igreja. Jesus está colocando pessoas em seu caminho. Talvez essas pessoas morem muito distante do endereço da sua igreja, mas ali, naquele cotidiano, diário com ela, você pode ser um instrumento da graça de Deus sobre a vida dessa pessoa. Nós devemos, assim como Ananias, cooperar para que a igreja seja uma comunidade de discípulos que fazem discípulos para Jesus. Mas talvez você tenha me ouvido até aqui, e você seja hoje alguém mais parecido com Saulo e não com Paulo, não no sentido de ser violento e querer o mal do cristianismo. Provavelmente você nem estaria aqui, ou não estaria me ouvindo até agora na transmissão online, mas talvez você seja alguém parecido com Saulo no sentido de estar na direção de Damasco. Você está na estrada para Damasco. Sem perceber, você está fazendo da sua vida uma vida contrária a Deus, incapaz de ter a ideia do que a sua vida será por causa da graça de Deus e do amor dele por você. Mas hoje, mesmo podendo estar em outros lugares, você está aqui. Mesmo tendo a oportunidade de estar no seu domingo, numa outra situação, por alguma razão que só você e Deus sabem, você está aqui e me ouviu até agora. Quem sabe o seu coração está agora envolvido por essa mesma intensa luz. E lá no seu interior, após ouvir essa mensagem toda, você ouve como se Jesus chamasse você pelo nome. E dizendo, assim como eu fiz com Saulo, eu quero fazer com você. Eu quero te levar a lugares inimagináveis, eu quero mudar a sua vida. Quero te oferecer uma vida maravilhosa e extraordinária ao meu lado, que você jamais seria capaz de idealizar por si mesmo. Então, queridos, sejamos nós discípulos de Jesus já, ou seja você essa pessoa que até esse dia estava na estrada para Damasco, vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Experimentemos hoje esse encontro pessoal com Jesus, porque quando nos encontramos com Jesus, nós nunca voltamos os mesmos. Nós nunca somos os mesmos. A vida muda, o coração muda, e o que muda, muda para melhor, porque Deus em Cristo nos chama a uma verdadeira vida extraordinária. Vamos orar? Senhor querido, obrigado por essa manhã, por esse início de tarde, pelo tempo festivo que passamos juntos aqui como igreja, pela alegria de vivermos mais um domingo nesse lugar consagrado ao Senhor, pela alegria de abrir a Bíblia e considerar as virtudes da Tua palavra aplicadas ao nosso viver. E eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, a todos nós, para que sejamos homens e mulheres que nunca diminuem o poder e o impacto da Tua graça em nossas vidas. Que nos lembremos que essa graça é salvadora, que nós não poderíamos salvar a nós mesmos, fomos salvos pela graça. Que nos lembremos que essa graça vê em nós e nos outros o que nós mesmos não vemos. O Senhor vê, porque o Senhor tem um propósito para as nossas histórias. O Senhor sabe onde podemos chegar e o que podemos fazer, não com base em nossos recursos, mas com base na Tua força em nós, no Teu poder operando em nós. E a Tua graça também forma discípulos verdadeiros, Senhor, como Ananias foi. A Tua graça faz com que homens ensurdecidos possam ter ouvidos desimpedidos para ouvir a Tua voz. A Tua graça faz com que homens e mulheres teimosos, cabeça dura, passam a viver uma vida de obediência à Tua vontade, inclinados à Bíblia, amantes da Bíblia. A Tua graça, Senhor, faz com que homens e mulheres que antes eram tão fechados aos outros se tornem pessoas que acolhem e incluem, assim como foram acolhidos e incluídos pela graça de Jesus. Então faz isso em nós, Senhor. Opera assim em nós, e que essa seja também sobre os corações que o Senhor está despertando nessa manhã e chamando pelo nome. Seja manhã de salvação, de encontro transformador com Jesus Cristo. Que o amor de Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós nesse domingo, nessa nova semana e para todo sempre. Amém e amém.